Olá, eu sou Suzana Stiley e hoje eu trago para vocês a história A Cor Púrpura, de Alice Walker. Este livro foi escrito em 1982 e eu lembro que lá por meados de 1985, talvez 1986, foi lançado aqui no Brasil, nos cinemas, e eu assisti essa história, achei assim de uma tristeza absoluta, achei muito bonito, mas não me recordava assim de nada, do que havia se passado, na verdade. E lendo este livro agora, eu pude captar, eu pude entender a dimensão dessa história. Nós vamos ter essa história se passando no início do século passado nos Estados Unidos, então está lá por 1920, em torno deste período, e no sul dos Estados Unidos. A gente já sabe, falou em sul dos Estados Unidos, nesse período é sempre uma questão racial muito forte. Mas o que a gente vai encontrar aqui é uma história brutal, triste, forte, pesadíssima e também muito linda, mas não com relação ao tratamento que negros e brancos fazem uns contra os outros, mas sim a própria comunidade negra tratando pessimamente mal os seus familiares, os seus, enfim, a sua população ali, da sua própria comunidade. Então, é uma história triste, belíssima, e escrita em formas de cartas, então é um romance epistolar. Nós vamos ter aqui a Cilly, a atriz, a personagem principal, e sua irmã, Annette. Essas duas irmãs, elas já não têm mais a mãe viva, então são criadas pelo pai, e tem alguns outros irmãos, eu acho que mais uns 2, 3 irmãos, assim, de idade bem inferior a delas. Elas estão ali na casa dos 13 anos, talvez, e a gente percebe o abandono dessas meninas, né? E a irmã mais velha, a Cilly, ela leva a casa nas costas. O pai é um homem terrível, é um monstro. E ela não tem vez para nada, assim, a família toda, né? Ninguém tem vez para nada, mas o peso da casa, toda a responsabilidade da casa está nas costas da Cilly, essa jovenzinha. E o pai maltrata demais ela, exige demais, trabalhos duros, assim. Ela que tem que cuidar de toda a família, dos irmãos, é extremamente maltratada por esse pai. E o pior de tudo, ela sofre abuso sexual deste pai. E a Cilly engravida por 2 vezes. E por 2 vezes esse pai some com as crianças dela. E ela tem certeza que ele assassinou esses bebês. Ela sofre demais com isso. Ela não tem proteção de ninguém. E ela gostaria muito de proteger seus irmãos, né? A irmã, esta irmã que é muito próxima a ela, a Annette, ela é uma garota muito bonita e ela recebe, assim, educação. Ela vai à escola por ser tida como uma menina não só bonita, mas com capacidade, muita capacidade, diferente da Cilly, que é tida como uma pessoa ignorante e incapaz. Além de muito feia, eles ficam falando insistentemente, assim, que ela é muito feia. E o seu coração, o coração da gente dói de lendo tudo que se fala contra essa menina. Mas chega um momento, ela ainda tão jovenzinha, assim, o pai resolve casar ela com um viúvo que já tem umas 3 crianças sob os seus cuidados. E quem que vai cuidar então dessas crianças é essa pobrezinha, pobre da Cilly. Então ela deixa a sua família, vai casar com esse senhor, e esse senhor, que chama, na verdade, chama-se Albert, ela só vai saber o nome dele depois de muitos anos já vivendo com esse homem. Ela só chama ele, só trata ele por senhor, sabe? Ela é extremamente servil. Ele violenta ela também, sexualmente, fisicamente. Ele maltrata demais essa garota. E ela passa então a cuidar, como lá no seu antigo lar, ela cuida então desse viúvo, desses filhos, 3 crianças mal criadas, descuidadas, desleixadas, e ela tem que pôr ordem em tudo na casa. É uma coisa assim, é um sofrimento, é uma coisa angustiante o que a gente vai lendo e vai vendo a Cilly passar sozinha, sem ninguém.
A Cília, tudo que ela tem no mundo, não se fala muito dos irmãos caçulas dela, né? Eles mais ou menos ficam à margem aqui nessa história, a gente não desenvolve a história a respeito deles. Mas o foco está nela própria e na Annette, que logo que Cília casa com este viúvo, o pai tenta abusar dela. E no desespero ela foge de casa e vai buscar abrigo na casa dessa irmã. Só que quando ela chega nesta casa, o marido da irmã tenta abusar dela também, tenta violentá-la. Bom, e aí, como ela se recusa a ceder às vontades dele, ele expulsa a Annette da casa e essas duas irmãs não se veem mais. A Annette promete para a irmã, antes de ir embora, que todos os dias da sua vida, enquanto estiver viva, ela vai escrever para a irmã. E a Cília fica com essa promessa guardada, né? A questão é que elas nunca mais se encontram e não vêm cartas de ninguém. E pela primeira vez, daquela vida tão sofrida que a Cília tem, pela primeira vez ela se vê completamente sozinha mesmo. Elas eram muito protetoras uma da outra, inclusive quando elas eram ainda solteiras em casa, que o pai abusava da Cília, o pai tentava já abusar da Annette também, mas a Cília se enfiava na frente e ela é como se ela se oferecesse ao pai, ela afastava a irmã, dava um jeito de sumir com a irmã para que o pai não encostasse nessa garotinha, né? Ela queria de todas as formas proteger a irmã e ela acabava sofrendo horrores com isso. Bom, enfim, essas duas amigas, irmãs e amadas são separadas e tudo que fica na vida de Cília é Deus. Então ela não tem com quem desabafar e ela começa a escrever cartas a Deus. Só que é uma coisa interessante, a Cília ela não foi alfabetizada, então ela escreve muito mal. E toda a história é escrita de uma forma bem coloquial, assim, sabe? As escritas são erradas e é muito confortável para a gente como leitor ler aquilo, porque as coisas são escritas da forma como são pronunciadas, né? No diálogo livre, assim. É bem interessante, é muito gostoso de ler esse livro, é confortável demais e você sente assim as palavras de Cília virem de forma tão espontânea, conversando com Deus, falando de suas dores com Deus, que é aquela história, aquela coisa de você se sentir dentro da história. Você é aquela pessoa que está como que atrás das cortinas assistindo tudo de muito perto e sentindo aquelas dores de maneira muito forte em você mesmo, sabe? Vai acontecer aqui nessa história uma parte importantíssima em que uma cantora de blues muito famosa, muito bonita, ela vem até a casa de Cília e de seu marido. Ela se chama Shug. E a Shug, ela não é uma estranha, ela era antiga namorada do marido da Cília. Os dois ali se envolvem, eles dormem juntos. Então, assim, de tantas coisas que a Cília passa, você vê ainda a amante do marido morando dentro da própria casa e sabe assim, é uma coisa do respeito zero e você fica muito chocado com aquilo. Só que a partir daí vem uma grande virada. E é através da Shug que a Cília descobre o seu próprio valor como mulher. Esse livro ele vai tratar sim da questão racial, da falta de liberdade da mulher, da pobreza, do abandono, do desrespeito, do abuso. Ela vai tratar de muitas coisas, mas principalmente da libertação da mulher, da libertação com relação ao machismo, da libertação com relação àquilo que lhe é dito sem ser verdadeiro, sabe? Que lhe fazia acreditar, de uma mulher ficar submissa e se acreditar um lixo que alguém pudesse fazer ela pensar que fosse. Então, é uma história libertadora. Então, é muito bonito ver como que floresce uma flor no brejo. É aquela coisa mais bonita florescendo que é a Cília. A Cília eles tentam pintar ela de uma forma tão feia, mas eu via tanta beleza nela. É impossível você não ver a beleza dela. Você se encanta, você fica apaixonado por essa personagem, de tão bonita que ela é. Dentro de Cília tem um carisma, sabe? Uma coisa assim, tanta doçura,
ela abre mão de ser quem ela é mesmo pelo outro. Então, assim, isso é até triste, viu? Porque ela não poderia abandonar a si mesma, né, para cuidar do outro. Mas então é muito duro ver isso. Por outro lado, humanamente falando, é tão bonito, porque você vê ela abrir mão de muitas coisas para sempre acolher o outro, né? Proteger, cuidar, enfim. Olha, é uma lição assim para a gente como ser humano, uma lição de vida, uma história linda, triste, pesada, sofrida, mas com um desfecho maravilhoso, a ascensão de uma pessoa, né, como pessoa mesmo, como ser humano. Encontrar isto nesta história tão que inicia e se desenvolve de forma tão dolorosa, mas um final assim que deixa o coração da gente aquecido. Então fica aqui a minha recomendação para que você conheça essa história. Se já leu esse livro, comente aqui, faça os seus comentários. É bem importante a sua participação, fico muito contente quando isso acontece. E dê o seu joinha, compartilhe essa história. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!